Amém, já está conectado. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus pessoal do YouTube, a paz pessoal que vai acompanhar pelos grupos do WhatsApp, pelo áudio que eu envio, né, nos grupos, amém. A paz do Senhor Jesus pessoal do Meet, para o Joel, para Maria Oliveira, para o Francisco e para Tamires. A paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus. Gente, hoje a gente vai dar um avanço aí na história, viu? Então a gente vai ter um avanço aí na história, a gente vai ver que Deus vai cumprir o que ele disse, né? Deus vai cumprir o que ele havia prometido e vai livrar Jerusalém da Assíria. A gente vai ver que algo extraordinário vai acontecer, gente. Realmente para que haja certeza de que não foi a mão do homem, mas foi a mão de Deus. E é nesse sentido realmente que vai acontecer agora, nesse capítulo a gente vai observar, tá bom? E a gente então vai terminar hoje essa fase da história, onde o rei da Síria vai embora, né? Na aula passada eu tinha lido ainda para vocês, né? Ali o Prisma de Taylor, né? Que é um documento arqueológico ali da Assíria, onde o próprio rei Senaqueribe, ele fala ali sobre essa questão, né? Que houve com o reino de Judá. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso e vamos ver o que aconteceu aí, tá bom? É muito interessante a aula de hoje, amém? E a gente então vai seguir, vai fazer a sequência aí do livro de Isaías, tá bom? A gente ia começar o livro de Jonas, só que eu tava dando uma lida aqui, uma estudada, para dar uma preparada no nosso cronograma histórico, e não, a gente vai seguir então o livro de Isaías, né? Em vez de entrar agora no livro de Jonas, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o livro de Isaías, porque ele se encaixa no mesmo acontecimento da Babilônia ali, então é bom a gente dar sequência para ele. A gente termina o livro de Isaías e a gente vai começar então o livro de Jonas, tá? Então a gente começa o livro de Jonas, termina o livro de Jonas e volta para a história ali para o livro de Reis, quando o filho de Ezequias começa a reinar, tá bom? Manassés, que foi o pior rei da história. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas ele se arrependeu. A gente vai ver que ele se arrependeu depois no final da vida dele e ele mudou, tá? Então a gente vai falar sobre ele já já. A gente já tá chegando nesse momento da história. Amém. Eu vou orar agora e depois da oração eu vou lembrar vocês em que momento da história a gente está. O que está acontecendo aqui na história de Israel, o que está acontecendo aqui, né, no reino de Judá, tá? Então eu vou lembrar vocês, né, de tudo o que aconteceu nesses últimos tempos aqui para ter levado ao capítulo de hoje, tá bom? Então amém. Eu vou orar agora e a gente então começa o nosso capítulo do dia aí. Segundo livro de Reis, capítulo 19, Isaías, capítulo 37 e o segundo livro de Crônica, capítulo 32, do versículo 21 até o versículo 30, se eu não me engano, tá bom? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar o capítulo do dia aí, os capítulos do dia aí, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, meu Deus, para compreender a Tua mensagem de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível. Então vem, Deus, e se revela a cada um de nós, se manifesta de uma forma clara e simples em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, amém. Oh Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor, porque nós reconhecemos a nossa miserabilidade e a Tua palavra diz que o pensar já é pecado. O Senhor Jesus um dia disse isso. O pensar já é pecado e nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos que nós pecamos e por isso nós pedimos perdão. Deus, nos perdoa pelos pensamentos que nós tivemos e não deveríamos ter tido, pelos sentimentos que nós sentimos e não deveríamos ter sentido, pelos desejos que vieram e não deveriam ter vindo. Nos perdoa, Deus, nos ensina a sermos melhores, nos ensina, Pai, a Tua santidade, nos ajuda, Pai, na obediência, assim como disse Davi, nos ensina a obediência, Pai, porque tudo que nós mais queremos é contemplar a Tua face, andar na Tua glória, Senhor, tudo que nós queremos nessa vida é andar na Tua presença. Então, meu Deus, nós não fazemos outra coisa senão buscar a Tua face. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, porque se o Senhor nos guiar, se o Senhor vier conosco e nos guiar nessa jornada, Pai, nós nada temeremos, Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é o nosso socorro sempre que pedimos, sempre que estamos angustiados, Senhor.
Oh Deus, obrigada por ser quem Tu és, Senhor, amém. Oh Deus, que o Senhor nos livre de nós mesmos, Pai, nos liberte, Pai, do nosso próprio mal, que o Senhor nos tire das nossas trevas e nos conduza à Tua luz, Senhor, amém. Que o Espírito Santo venha e fale conosco de uma forma muito clara, nos guiando, nos conduzindo, nos mostrando o que é certo e o que é errado, para que venhamos, meu Deus, a nos tornar agradáveis a Ti, porque nós queremos, meu Deus, que o Senhor tenha prazer em cada um de nós. Então nos ensine e nos ajuda, Senhor, amém. Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que pede recebe a sabedoria. O Senhor um dia disse isso que bastava pedir a sabedoria que o Senhor a daria. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos neste momento, nos conceda da Tua sabedoria, para que venhamos a compreender a Tua palavra, Senhor, para que venhamos a andar nela, para que venhamos a obedecê-la, para que venhamos a ser exemplo nessa terra, para que não venhamos a envergonhar jamais o Teu nome, o nome da família que recebemos, Senhor. Nos derrama sabedoria, Senhor, amém. Deus, a Tua palavra diz que aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, se o pedir, o receberá. E nós, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. A Tua palavra diz que o que essas pessoas determinarem nessa terra será selado nos céus. Então, em nome de Jesus, se alguém que está acompanhando essa aula e já renasceu em Cristo, mas a casa está vazia, essa pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa e que Ele derrame sobre elas todos os seus dons conforme a Tua vontade e que ela, meu Deus, seja repleta do Teu fruto, Senhor, para que venha aparecer cada vez mais contigo, Senhor, amém. Nos ensina, Pai, a sermos mais parecidos contigo, Senhor, amém. Oh Deus, que venhamos a ter a noção da responsabilidade que carregamos, porque já não nos responsabilizamos pelo nosso próprio nome, mas sim pelo nome de Cristo, pelo nome da família que recebemos, Senhor. Que venhamos a andar em cuidado para não te desonrar nessa terra, para não envergonhá-lo, nem no público, nem no privado, Senhor. Oh Deus, nos ensina, Pai, nos ensina os Teus caminhos. Oh Deus, nos guia pelas Tuas águas tranquilas, nos guia, meu Deus, pelas Tuas águas mansas. Fala os nossos ouvidos, meu Deus, com carinho, com amor, com mansidão, Pai, amém. Oh Deus, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, Pai, assim como um dia disse Moisés. Às vezes tudo parece tão difícil, Deus. Às vezes quando nós paramos para refletir, parece que os dias maus são maiores do que os dias bons. Mas assim como Moisés um dia orou a Ti, nós oramos também. Nos ensina a contar os nossos dias. E faça com que os dias bons, Deus, sejam maiores do que os dias maus. Derrama sobre nós da Tua benignidade. Nos permita experimentar a Tua benignidade, meu Deus, pela maior parte do tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Oh Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, não permita que nenhum mal nos aconteça, que o mal não nos toque, Pai, que o Senhor nos cerque com os Teus anjos, com o Teu exército, para que nada de ruim nos alcance, em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, a Tua palavra diz que tudo o que acontece na vida do crente, na vida do cristão, coopera para o bem dele, e até mesmo o mal, assim como foi na vida de José. E é nisso que nós cremos, Deus, que tudo o que está acontecendo em nossas vidas cooperará para o nosso bem, porque a Tua palavra um dia disse isso. Amém, Deus. Deus, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que a Sua glória, meu Deus, venha a ser revelada através de nós, que venhamos a brilhar o Teu brilho, a Tua glória, assim como Moisés, Deus. Que venhamos a refletir, meu Deus, da Tua glória nessa terra. E que todos possam ver, Deus, que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Gente, então vamos fazer o seguinte, né? Agora a gente vai ler 2 Reis 19. Primeira coisa, 2 Reis capítulo 19 é igual Isaías 37, tá bom, gente? Então praticamente até as mesmas palavras usadas, é igualzinho. Então, segundo livro de Reis capítulo 19 é igual
Isaías capítulo 37. Então não tem por que eu ler 2 vezes a mesma coisa, tá bom? Então eu não vou ler 2 vezes, eu vou ler só um desses capítulos, que é o segundo livro de Reis, capítulo 19. Mas você coloca aí na sua anotação de estudo que a gente já leu também Isaías 37, tá bom? Porque o pessoal gosta de anotar o que a gente está estudando, o que a gente está lendo, né? Tem gente que anota todo o capítulo, quando a gente estuda o capítulo, os versículos que a gente estudou. Então, você pode colocar aí que a gente já finalizou Isaías 37 e o segundo livro de Reis, capítulo 19, tá bom? Então, coloca aí que a gente finalizou. Mas foi como eu disse na aula passada, sejam crentes berianos, gente. Não precisa acreditar no que eu tô falando. Leia a Bíblia. É muito importante vocês lerem a Bíblia, tá bom? Eu tô falando que é igual, mas confere, olha na tua Bíblia, ó, caramba, é igual mesmo. Mas vai e olha, é muito importante, tá? A gente não acreditar em tudo que a gente ouve, a gente ir buscar, né? Tem muita gente aí distorcendo a Bíblia, falando bobagens. Então, é legal o que a gente tá fazendo aqui? É legal também a gente ser instruído na palavra? Gente, tá? A palavra de Deus diz, né, que o Espírito de Deus se revela a cada um de nós e torna a sua palavra manifesta e clara. Sim. O Espírito Santo de Deus, né, ele faz com que a gente tenha a revelação da palavra. Foi o exemplo de Paulo. Quando chegam lá em Paulo e falam, Paulo, mas quem foi que te ensinou sobre Jesus? Porque eu não vi você aprendendo com Pedro, eu não vi você aprendendo com João, eu não vi você aprendendo com nenhum dos apóstolos. Então, quem que te ensinou pra você estar ensinando sobre Jesus? E Paulo diz, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo me ensinou. Então, há essa possibilidade? Tá? Sim. Esse dom, né? É aquela coisa, né? O Espírito Santo é livre. Então, ele dá realmente esse privilégio a alguns. Ele dá esse presente a alguns, né? Dessa pessoa aprender com o próprio Jesus, com o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus, né? Mas, gente, a função do professor também é muito importante. A Bíblia mesmo revela isso, né? Na Bíblia diz que existem 5 ministérios dados por Jesus para fazer com que funcione o seu corpo, né? Então, uma dessas funções é mestre da palavra, tá? Então, você vê que há realmente uma preocupação de Jesus em levantar 5 ministérios ali dentro do seu corpo para orientar o seu corpo, né? Então, porque senão, imagina, cada um vai ensinar de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Não, existe o jeito certo de se entender. E é isso que a Bíblia diz quando ela levanta esses ministérios, tá? Então, é muito importante, sim, a gente buscar uma instrução, né? Mas também é importante a gente ir lá e estudar, ir lá e conferir o que a pessoa tá falando, tá? Isso é muito importante também. Porque tem muita gente que fala muita abobrinha. Então é muito importante a gente ir lá e conferir o que essa pessoa tá falando. Então é isso que eu digo. É bom vocês conferirem o que eu digo, tá bom? Eu faço um estudo criterioso, né? Como eu disse pra vocês, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio, né? De Deus ter me ensinado. Eu não tenho escola bíblica, né? Não tenho estudo bíblico, assim, eu não tenho escola dominical, mas o próprio Espírito Santo, né? Ele teve essa revelação, né? Pela misericórdia de Deus, me chamou, teve esse chamado, esse dom, né? E conforme eu fui aceitando e continuo aceitando, ele vai me habilitando, né? Mas é claro, eu tô fazendo minha parte também. E é nesse sentido, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então eu continuo estudando. Deus derramou sobre mim um dom? Derramou. Mas eu tô estudando. Então vocês também têm que estudar, tá bom? Então vocês também confiram, tá? Tudo que eu tô falando, confere, gente. Tudo que eu tô falando, vai lá, lê na Bíblia, entendeu? É importante pra gente também, né? Conferir, né? Não aceitar tudo que você ouve, tá? É muito importante. Vamos lembrar agora o que tá acontecendo aqui na história, tá? Então, lembrando, a gente está no segundo livro de Reis, capítulo 19, e a gente vai finalizar hoje de tabela Isaías 37. Então, você coloca lá que a gente vai finalizar o segundo livro de Reis, capítulo 19, e Isaías, capítulo 37. Esses 2 livros a gente vai finalizar e não vai voltar a ler esses capítulos, tá bom? Então, coloca aí que está finalizado esses 2. O livro de Crônicas não, porque quando o povo sair ali do cativeiro babilônico, eu vou ler de novo todo o livro de Crônicas.
de acordo com o momento histórico ali que eles estão vivendo, pra gente entender o que tá acontecendo, tá bom? Então, o livro de Crônicas não precisa pôr não, porque eu vou ler tudo de novo. Mas os outros eu não vou ler mais, porque a gente já finalizou o conteúdo, tá bom? Então, amém, amém, amém. Vamos lembrar o que tá acontecendo aqui na história? Vamos voltar aí um pouquinho no tempo pra gente lembrar bem o que tá acontecendo na história. A gente lembra, faz 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Síria, tá? Então a gente lembra, né? Lá quando a gente encontra, tem algumas inscrições assírias, a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar ali no livro de Jonas. Tem alguns achados arqueológicos ali da Síria, e num deles tem uma inscrição ali sobre o rei Oséias, que é o rei que dominava lá o Reino Norte, foi levado, lembra? Por Salmaneser, por Sargão, né? Existe um documento histórico da Síria, onde o rei da Síria fala isso, que havia conquistado o Reino Norte no reinado de Peca. Lembra que Peca era antes de Oséias? E a Bíblia realmente, lembra que há um intervalo de tempo ali, que eu até falei sobre isso, há um intervalo de tempo ali que a Bíblia tem meio uma lacuna, né? Entre o reinado de Peca e o reinado de Oséias tem uma lacuna ali. E a Bíblia não fala claramente que Oséias matou Peca, mas Peca morreu. Mas nos documentos da Síria é dito lá que a Síria invadiu durante o reinado de Peca, matou Peca e colocou Oséias como rei. Então foi a Síria que colocou Oséias como rei, mas ela já colocou Oséias como rei na intenção de Oséias servi-la, tá? Então a gente vai ver isso no livro de Jonas, vou explicar direitinho e eu vou ler essa inscrição que tem a Síria pra gente, tá? Mas a gente lembra que quem é que estava reinando lá no Reino Norte? Oséias. A gente lembra que Oséias se rebelou lá, não quis mais ficar pagando tributo para a Síria, então a Síria veio e tomou o Reino Norte. A gente lembra que fizeram um cerco ali em Samaria, né? E depois de 3 anos de cerco, levaram aquele povo cativo, né? Levaram aquele povo e distribuíram eles em várias cidades ali dominadas pela Síria, tá? E o que acontece agora, em qual momento da história a gente está? Passaram-se 8 anos deste momento. Então já são 8 anos depois que o Reino Norte foi levado pela Síria. Então agora é um novo rei na Síria, agora é o rei Senaqueribe, filho de Sargão, e ele decide invadir as terras de Judá, tá? Então ele invade ali as terras de Judá, a gente lembra, e ele começa a conquistar várias cidades ali no território de Judá, e o rei Ezequias começa a temer por causa dessa invasão. A gente lembra, eu já falei para vocês, eu dei até alguns exemplos ali de tortura, de crueldade pela Síria, né? A gente até começa a entender um pouquinho Jonas, né? A gente vem estudando aí, eu venho falando sobre isso. Então, a gente lembra que Ezequias ficou com muito medo. E não só Ezequias, mas todo o povo de Jerusalém, né? Então, a gente lembra, eu vou fazer um resumão, tá, gente, agora? Porque nas outras aulas eu fui explicando, que deu 1 hora eu explicando, né? Eu vou fazer um resumão. Então, a gente lembra, né, que Ezequias errou, né? Ezequias errou, ele mandou ali, né, o ouro do templo, o ouro da porta do templo de Deus para Senaqueribe, buscou a ajuda do Egito, né? A gente lembra que tudo isso aconteceu. A paz, Elizabeth, a gente lembra que tudo... A paz, minha amiga, a gente lembra... Ô, Glória, ainda bem que você entrou, viu? Ficar melhor esse horário, né? Amém! Amém, glória a Deus, amém, amém, minha amiga, que bom. Gente, então, então a gente lembra que Senaqueribe, ele foi, né, e aceitou o ouro ali dado, só que ele mudou de ideia, falou, não vou embora não, eu vou querer invadir a terra de Judá do mesmo jeito. E nesse meio tempo, a gente lembra, né, Ezequias ali, o povo de Jerusalém estava com uma certa dificuldade de acreditar que Deus poderia derrotar a Síria, né, eu falei até isso na aula passada para vocês, né, que essa dificuldade toda era compreensível, era muito compreensível. A Síria era um exército que eles tinham carros de guerra, cavalos de guerra, eles tinham armamento, armamento, gente, não é espada, é armamento super revolucionário para aquela época. Eles tinham torre, eu falei isso para vocês, eles tinham torres onde tinham andares nas torres, essas torres eram móveis, eles movimentavam essa torre até a muralha e por essas torres eles conseguiam invadir, quebrar a muralha, né? E eles tinham até um equipamento, quando você procura na arqueologia assíria, você acha, eles tinham um equipamento lá
que ele abria portões. Então eles quebravam, eles ficavam forçando aquele equipamento e forçavam o portão, abriu o portão e eles invadiam as cidades que estavam com o portão fechado, tá? Então a Síria, gente, era um nível totalmente diferente de Jerusalém. Como eu disse para vocês, aqui era só uma cidade, Jerusalém. Todo o reino de Judá já era fraco diante da Síria, né? Quanto mais só uma cidade, só Jerusalém, tá? Então, Jerusalém, a gente lembra que ele não tinha nem pessoas que soubessem montar em cavalo. Tinha bem poucos. Tanto que a gente lembra que o comandante da Síria havia falado para o rei Ezequias, né? Ó, eu vou fazer agora uma proposta para você. Eu dou 2.000 cavalos de guerra para vocês se vocês tiverem aí em Jerusalém 2.000 homens para montar, que saibam montar. Eles não tinham. Eles não tinham homens que soubessem manusear espada, manusear arco e flecha. Eles não tinham muito isso, né? Eram poucos, né? Não eram tantos assim como na Síria, tá? Então na Síria era um equipamento muito mais avançado, um exército muito mais, né? Era diferente. A gente lembra que ali o povo de Israel era mais a questão de agricultura, né? Não era tão assim um poderio militar, tá? E eles tinham muito medo, não só por isso, também que isso já era o bastante, né? Que já ficava muito evidente uma possível perda por conta dessa diferença militar de uma nação para outra, mas além disso a gente lembra que o povo assírio eles eram muito cruéis. Eles eram muito cruéis, praticavam muita tortura, né? E quando a cidade resistia a eles, eles agiam com uma extrema crueldade para deixar aquilo como exemplo, né? Para que nenhuma outra cidade resistisse a eles. Então, deixava como exemplo, eu até falei nas aulas passadas, né? Eles faziam empalamento, né? Empalhamento, né? Que é retirar a pele da pessoa viva, eles arrancavam a pele da pessoa viva. Eles, a gente lembra que eles cortavam a cabeça, né? E penduravam em estacas. Eles faziam também, né? Isso é esfolamento, isso que eu falei, empalhamento não é isso não, empalhamento que eles faziam também, isso que eu falei, esfolamento, que é de tirar a pele, empalhamento que eles faziam, eu até expliquei na aula passada, né, eles atravessavam a pessoa com um pau, eles pegavam um pau e atravessavam a pessoa, geralmente era, né, do ânus até a boca, eles atravessavam, ou da barriga até a boca, tá? Isso historicamente mesmo, eles tinham prazer nisso, que eles deixavam tudo isso anotado em figuras, né? Eu falei para vocês já isso, eles não escondiam a crueldade deles, pelo contrário, eles publicavam a crueldade deles. Então, a Paz, Francisco, quando você chegava nos muros da cidade, da Síria, tinha lá os desenhos em relevos das torturas da Síria, tá? Então eles eram assim, eram torturas absurdas e para eles eram normais essas torturas. E o povo temia muito eles, porque quanto mais você resistisse, a paz, Daniel, quanto mais você resistisse, mais cruel eles seriam com você por causa da sua resistência, tá? Então a gente lembra que Jerusalém estava nesse dilema, né? Eu vou resistir, mas se eles dominarem a gente está perdido, porque eles vão ser muito cruéis, né? E ao mesmo tempo vinha Isaías, vinha Miqueias pregando para eles confiarem em Deus, que Deus vai livrá-los, que Deus é o poderoso e que a Síria não é o suficiente para Deus, né? E Isaías e Miqueias iam falando isso para Ezequias e para o povo de Jerusalém, a gente lembra. Então a gente lembra que a gente estudou o livro de Miqueias, no livro de Jeremias diz, né, que a pregação de Miqueias foi que convenceu esse povo e levou ao verdadeiro arrependimento. Então esse povo se converteu, esse povo se arrependeu, tá? Então agora a gente está em qual momento da história? Tá? Vamos lembrar qual momento da história que a gente está. Senaqueribe começou a invadir as terras de Judá. Ezequias foi buscar ajuda lá no Egito. Então, o Senaqueribe começou a avançar e chegou na segunda cidade mais importante da terra de Judá, que era Laquis. Ele chegou nessa cidade que era a segunda mais forte. Quando ele chegou nessa cidade, que era a segunda mais forte, Ezequias ficou tremendo de medo. Então Ezequias foi e mandou mensageiros para Senaqueribe e falou: Senaqueribe, eu errei, me perdoa, eu reconheço agora que eu sou inferior a você, então me cobra o que você quiser, fala o que você quer que eu te dê, que eu te dou para você deixar minhas terras.
Aí a gente lembra então que Senaqueribe havia falado que queria uma quantia voluptuosa, né? Eu falei, era o equivalente a um ano de valor arrecadado por um reino pequeno. Ele queria um ano de uma vez. Então a gente lembra que Ezequias não tinha esse dinheiro. Aí Ezequias foi fazer o que para conseguir esse dinheiro? Pegou as coisas do templo. A gente lembra que ele foi lá, pegou o ouro do templo, pegou a prata do templo. Ele chegou até a tirar o ouro da porta do templo ali, que ele mesmo havia colocado, a gente lembra, para entregar ali para o rei Senaqueribe. E então a gente lembra que quando o rei Senaqueribe pegou tudo isso, ele mudou de ideia. Ele falou, não, eu não vou sair das suas terras. Ele pegou o ouro, pegou toda a riqueza, o ouro, a prata, e falou para Ezequias, não vou sair da sua terra não. Eu vou invadir Jerusalém. Então eu estou dando a você a opção de você se entregar. Se você se entregar, eu vou deixar tudo ficar certo, eu não vou te matar não. Então, gente, a gente lembra que essa mensagem chega lá para Ezequias, tá? Então a gente lembra que essa mensagem chega para Ezequias, eles estão com uma dificuldade tremenda de crer que Deus pode fazer um milagre ali e vencer a Síria, tá uma dificuldade muito grande de Jerusalém crer nisso. E então Miqueias vem e prega. Aí a gente lembra que Miqueias vem e prega e esse povo crê na pregação de Miqueias e se arrepende e se converte a Deus, tá? E começam a crer ali. Oi, Tamires, eu não sou administradora, não, desse grupo que você tá falando. Não sou, não. Então, gente, a gente lembra, né, que Miqueias prega, conforme Jeremias disse no capítulo 26 ou 28, se eu não me engano ali, né? Versículos 18 e 19. Diz que Miqueias pregou e foi a pregação de Miqueias que converteu esse povo, tá? Então agora esse povo é um povo convertido, esse povo tá crendo. Tá crendo que Deus vai fazer um milagre. Mas tá difícil. Então a gente lembra que dentro dessa dificuldade deles conseguirem enxergar o impossível, Isaías continua pregando. Isaías continua dizendo, não, Deus é com vocês. Gente, o milagre vai vir, não desistam, não desistam. E Isaías continua pregando nesse sentido, tá bom? Então, eis o que acontece, chegam mensageiros de Senaqueribe lá em Jerusalém. Chega o comandante com o exército da Síria, um forte exército lá em Jerusalém, a gente lembra, a última aula fez sobre isso, né? Chega um exército lá da Síria em Jerusalém e Jerusalém com a porta fechada. E esse exército para num lugar estratégico, eu expliquei na aula passada isso, né? É um lugar muito estratégico onde eles pararam ali. Não é à toa que a Bíblia está dando pra gente essa localização deles. Eles pararam no lugar onde vai a fonte hídrica para Jerusalém. Eles pararam realmente no lugar onde eles estavam falando, é o seguinte, a gente tem controle da água que vocês têm dentro de Jerusalém. Se a gente cortar essa fonte aqui, vocês ficam sem água aí dentro. E vocês vão se render nesse cerco logo, logo, sem água aí dentro. Né? Foi esse o intuito da Síria. A gente viu isso na aula passada. Quando eles pararam ali naquele aqueduto, né? Então, a gente lembra que eles vão e chamam o rei Ezequias. Param nesse lugar estratégico e chamam o rei Ezequias, porque eles trouxeram uma mensagem de Senaqueribe para Ezequias. Então, Ezequias manda 3 homens super importantes do reino ali para falar com o comandante da Assíria. Então, a gente parou neste momento da história, tá? Onde o comandante da Assíria fala no que Ezequias está se apoiando para ele resistir à Síria. Ezequias está confiando no que? Para ele estar resistindo a nós. Ele está achando que quem vai vir ajudar ele? O Egito. O Egito não ajuda ninguém. O Egito, a gente vai pegar o Egito daqui a pouco também. Vocês estão achando que o Egito vai salvar vocês? Não vai não. Então a gente lembra que Senaqueribe mandou mensagem por meio do comandante e falou assim, ou será que vocês estão confiando no Deus de vocês? O mesmo Deus que Ezequias mandou destruir todos os altares e vocês adorarem só em um lugar. Porque eu até expliquei sobre isso na aula passada, né? Era certo o que Ezequias estava fazendo, não era errado não. Mas na visão do pagão era errado. Deus não ia se agradar disso. Mas estava certo o que Ezequias havia feito. Né? Então a gente lembra que Senaqueribe começou a falar, vocês estão achando que o Deus de vocês vai salvar vocês? Pois eu tô vindo aqui destruir vocês amando do Deus de vocês. Foi o Deus de vocês que me mandou vir destruir. Eu até conversei sobre isso também, né? Parcialmente isso era real, porque a gente lembra que no início da pregação de Isaías, Isaías falava
a Síria pegaria Jerusalém, né? Então, parcialmente, isso era uma informação verídica, né? E o povo temendo, imagina o medo daquele povo ouvindo tudo isso, né? Então, a gente lembra que na porta da cidade, ali perto da muralha, de uma das muralhas, ali de um dos cantos da muralha, eles gritando e falando isso com os 3 oficiais ali de Jerusalém. E eles falando, é o seguinte, vocês estão achando que Deus vai salvar vocês? Foi Deus que mandou a gente vir destruir vocês. E assim, mais uma, se a gente já invadiu tantas nações aí, os deuses das outras nações que a gente invadiu não conseguiram salvar eles, por que o de vocês vai salvar vocês? Vocês acham que ele vai salvar? Não vai. E ele começou a falar dessa forma, a gente lembra. E então, o comandante ali de Jerusalém, a gente lembra, né? Ele aqui, se eu não me engano, ele foi e falou, olha, comandante, é o seguinte, fala em aramaico, porque a gente entende aramaico. Não precisa falar em hebraico, não, porque o povo tá na muralha e tá escutando. Aí a gente lembra que quando o comandante da Síria ouviu isso, o comandante da Síria começou a gritar em hebraico para o povo da muralha ouvir, para o povo lá de dentro da cidade ouvir. E ele começou a gritar, falando, não, você acha o quê? Que eu vim falar só com o rei da Síria? Você acha que eu vim falar só com Ezequias? Eu vim falar com esse povo que está aí dentro da muralha. Eu vim falar com esse povo que está aí dentro, porque vão ser eles que vão ter que comer as próprias fezes, porque não vão ter mais o que comer por causa do cerco. São eles que vão ter que beber a própria urina, porque não vão ter o que beber por causa do cerco. É com eles que eu tô falando. Ó, gente, e começa a falar com eles, a gente lembra, tá? Aí ele começa a gritar assim na muralha, ó, gente, é o seguinte, não acreditem em Ezequias não, viu? Achando que Deus vai vir salvar vocês, porque não vai não. Então, eu ofereço uma proposta aqui para vocês, eu ofereço um plano aqui, eu ofereço aqui uma oportunidade para vocês, né? Se entreguem, abram o portão aí da cidade, se entrega todo mundo espontaneamente e a gente não vai matar vocês. A gente não vai torturar vocês, não vai fazer nada de ruim com vocês. A gente só vai pegar vocês e levar vocês para outra terra. A gente vai deixar vocês em outros lugares. Mas vai ser uma terra boa como essa que vocês moram, tá bom? Então façam isso, gente. Porque o Deus de vocês não vai salvar vocês, não. E muito menos Ezequias. Aí, gente, acabou neste momento, tá? Nossa aula passada acabou neste momento. Os 3 mensageiros de Ezequias, lá de Jerusalém, ao ouvirem isso, eles voltaram para Jerusalém e foram lá falar no palácio com Ezequias. A gente lembra que eles rasgaram as roupas deles e chegaram lá com a roupa rasgada para falar com Ezequias, tá? Nesse meio tempo, a gente lembra também que Ezequias havia adoecido, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Ezequias havia adoecido, Deus falou que ele ia morrer, Ezequias orou e Deus então concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, tá bom? Então, tudo isso aconteceu aí nesse intervalo de tempo e agora a gente vai voltar para este momento da história, onde eles ouviram a mensagem que o comandante deu lá fora, gritando para a muralha, para o povo de Judá, e eles voltam para o palácio para falar com Ezequias com a roupa rasgada, para dar a mensagem de Senaqueribe. Neste momento a gente volta, tá bom? Então diz assim no versículo 1 do 2º livro de Reis, capítulo 19. Ao ouvir essas coisas, o rei Ezequias também rasgou a sua roupa, tá bom? Então, eles chegam lá no palácio, vão falar com Ezequias, vão explicar para Ezequias tudo que o Senaqueribe falou, né? Que Deus ali não ia salvar eles, que Ezequias não é ninguém, né? Tudo isso. Ezequias, ao ouvir isso, rasga as vestes dele e tira a roupa de rei. Tira a roupa de linho fino, tira a roupa deles de majestade ali, e ele começa a colocar uma roupa de pano grosseiro, tá? Pano de saco, ele coloca uma roupa grossa, né? Uma roupa, né, ruim, tá? Uma roupa, não é ruim, uma roupa assim bem de pano grosseiro, sabe? Uma roupa bem humilde, tá? Que pessoas, por exemplo, que tinham alguma doença que usavam, é nesse sentido. Ele começa a usar esse tipo de roupa, como sinal de humilhação, a gente lembra, tá? Então diz que dessa forma, com a roupa rasgada, né? E por cima daquela roupa rasgada, ele coloca ali, cobriu-se, ele tirou, não, ele rasgou a roupa dele de rei, então ele se vestiu de pano de saco, ele se vestiu de roupa simples, e desse jeito, humildemente, com pano de saco, com pano grosseiro, né? Com trapo, ele foi pro templo, tá bom? Então é no sinal de humilhação a Deus. E ele chega lá no templo dessa forma, com uma roupa de trapo, todo
todo humilhado. Então aqui diz no versículo 2 que ele estava lá no templo de Deus, e enquanto ele estava no templo de Deus orando para Deus, ele pediu para que Eliaquim, Sebna e os anciãos dos sacerdotes fossem falar com o profeta Isaías, enquanto ele orava. Tá? Então Ezequias foi lá para o templo orar, Ezequias ficou lá orando para Deus por conta desse recado aí que Senaqueribe deu. Enquanto isso, ele mandou mensageiros para ouvir o que o profeta Isaías ia dizer em resposta à oração dele. Então você vê que o homem começou a crer realmente, né? Ele creu de uma forma que ele estava orando ali para Deus no templo e já foi mandar mensageiro para obter a resposta de Deus com Isaías. Então aqui diz que eles foram. Né? Então eles foram lá falar com Isaías e diz no versículo 3 assim: estes lhes disseram, né? Então eles chegaram lá para Isaías e falaram assim para Isaías: ó, Isaías, profeta Isaías, né? Assim fala o rei Ezequias, né? Hoje ele nem ousa falar rei. Ele diz assim fala Ezequias. Na tradução mais parecida com o original, ele não se intitula rei. Lembra que ele está num sinal de humilhação? É nesse sentido. Ele está no sinal de humilhação total. Então, ele não vai falar assim o rei fala com você. Não. Ele está se humilhando realmente. Então, aqui diz, assim fala Ezequias. Não usa nem falar rei. É Ezequias. O profeta Isaías. Hoje é um dia de muita angústia. Hoje é um dia de castigo para nós. E hoje é um dia de vergonha. A gente está hoje como uma mulher que está em trabalho de parto. E ela tá para ter o bebê, mas ela não tem forças e o bebê não sai. A gente tá assim. Então, no versículo 4, Ezequias manda a mensagem para Isaías. Que Deus, e ele fala o nome de Deus, tá? Aquele tetragrama que a gente lembra, as 4 letras, né? As 4 vogais, as 4 consoantes. Então, diz que Deus, né? Teu Deus, tenha ouvido todas as palavras do comandante da Síria. Porque ele, o rei da Síria, enviou ele para insultar o Deus vivo. Que Deus, o teu Deus, Isaías, deu o castigo merecido por causa dessas palavras que foram ditas pela Síria. Por favor, Isaías, ore para Deus pelo povo que ainda está aqui vivo. A gente lembra, eu li isso no Prisma de Taylor, né? Eu li isso na aula retrasada, se eu não me engano, que bastante gente morreu, né? Eram 200 e poucas mil, né? Ele levou cativos, alguns morreram, tinha bastante gente morrido, gente. A gente lembra que pelo Prisma de Taylor, diz que ele conquistou mais de 40 cidades fortificadas, fora as cidades pequenas e as aldeias. Então muita gente morreu. E é isso que Ezequias está falando. Ora pelos que ainda estão vivos, Isaías, por favor. Então, diz que os ministros, né, os sacerdotes, ali, os anciãos dos sacerdotes, Eliaquim e Sebna foram lá falar com Isaías e falaram isso para Isaías. Então, Isaías foi e respondeu assim para Ezequias. Ezequias falou assim, Isaías falou assim, é o seguinte, levem a seguinte mensagem para Ezequias. Assim fala Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, Ezequias, do que você ouviu. Não tenha medo das palavras da Síria. Não tenha medo das blasfêmias do rei da Síria que eles lançaram contra mim, Deus. Não fica com medo, não. Versículo 7, Deus diz através da boca de Isaías, né? Eu vou insuflar-lhe um espírito. E ao ouvir uma certa notícia, ele vai voltar lá para a terra dele. E eu vou fazer com que ele pereça pela espada em sua terra. E, gente, a gente não sabe que notícia é essa que ele vai ouvir, tá? A Bíblia não fala que notícia é essa. E também nas informações da Síria não diz. Porque, assim, a Síria, ela não falava sobre derrotas. A Síria, ela nunca documentava coisa ruim. Então, a Síria, ela só ia documentar vitórias. A gente lembra isso no Prisma de Taylor, né? Ele não conquistou Jerusalém, mas ele não falou que ele fugiu de Jerusalém. Ele vai olhar pelo ponto de vista que vai fazer ele ser visto como um forte, né? Tá? E é nesse sentido aqui. Realmente aconteceu algo. A gente vai ver isso, tá? A gente vai ver agora nesse capítulo que algo extraordinário vai acontecer. E ele vai querer voltar para a Síria.
Então, realmente, a impressão que dá pelo movimento da história que a gente vai observar nesse capítulo é que algo realmente chegou aos ouvidos dele e ele resolveu desistir. Ele resolveu ir embora, tá? Mas o que é, a gente não sabe, tá? A gente não sabe qual notícia é essa. Mas o que é importante é que o que Deus está prometendo aqui vai acontecer, tá? Então, aqui diz, e eu vou fazer você voltar para sua terra, e lá na sua terra você vai morrer à espada. Senaqueribe, o rei da Síria, né? Então, no versículo 8 diz assim: o comandante assírio retirou-se, né? Então, a gente aqui foi para outro lugar da história, tá? Então, o que acontece? Até agora, a gente estava situado lá em Jerusalém, no palácio ali. A gente lembra que Ezequias está orando lá no templo, e enquanto isso, os secretários de Ezequias foram lá falar com Isaías, o profeta. E enquanto isso, agora no versículo 8, vai para outro lugar, tá? Não é mais no mesmo lugar. No versículo 8 agora vai falar sobre a Síria. Então agora a gente estava falando sobre Jerusalém, agora a gente vai ver o que está acontecendo lá na Síria, tá? Lá com o povo da Síria. Então aqui no versículo 8 diz que o comandante, lembra o comandante que tinha ido lá e gritado na muralha para quem estava lá dentro? Ele foi voltando para encontrar o rei dele lá na cidade de Lax. Lembra que ele estava lá em Laquis? Então ele foi voltando com o exército para encontrar o rei Senaqueribe lá na cidade de Laquis, que era uma cidade de Judá, a gente lembra, né? Mas que foi conquistada pela Síria. Então ele foi voltando e enquanto ele voltava, ele recebeu notícias que ele já não estava mais em Laquis. Laquis já havia sido totalmente conquistada, então agora ele estava conquistando outra cidade de Judá, chamada Líbina, tá? Líbina. Ele estava nessa cidade já, então ele já tinha avançado mais. Senaqueribe, ele já tinha subido um pouco mais para perto de Jerusalém. E ele estava nessa cidade. Aí diz que o comandante assírio foi até Senaqueribe nessa cidade Líbina ali, tá? E ela é mais próxima de Jerusalém, essa cidade. Então, aqui diz no versículo 9, pois tinha recebido esta notícia a respeito de Taraca, rei etíope. Ele partiu para te fazer a guerra. Outra vez enviou Senaqueribe mensageiros a Ezequias para lhe dizer. Aqui eu li tão rápido que confunde, né? O que acontece? No versículo 8 e versículo 9 está dizendo o quê? Senaqueribe, ele tinha se instalado na cidade de Laquis. Lembra que Laquis era a segunda cidade mais importante de Judá, né? Então, a segunda cidade mais protegida, mais forte, era Laquis. Fora Laquis, qual que era a cidade mais forte? Jerusalém. Aí aqui tá dando uma informação muito importante no versículo 8 e 9. Tá dizendo que Senaqueribe estava parado em Laquis. Tem até um documento, eu até mandei para vocês no grupo de WhatsApp. Tem um documento arqueológico, uma pedra, com um desenho de Senaqueribe em Laquis. E ele está sentado no trono dele, né? Então parece que ele se estabeleceu lá em Laquis e ele queria ficar lá em Laquis, né? Mas aqui dá uma informação muito importante. Por que ele saiu de Laquis? Porque Laquis era uma cidade boa para ele ficar esperando até conquistar Jerusalém ali, né? No versículo 9 dá essa informação. Ele saiu da cidade de Laquis porque o rei da Etiópia veio vindo para guerrear contra ele. Lembra, gente, que esse movimento estava acontecendo? A gente está falando sobre isso, que esse movimento estava acontecendo. A gente lembra que aqui era o reino de Judá, e vindo ali, passando pelo deserto, a gente encontra o Egito aqui. E embaixo do Egito ali a gente encontra a Etiópia. A gente lembra que nessa época aqui, o faraó do Egito era etíope. Quem havia conquistado o Egito nessa época era uma dinastia etíope, uma dinastia da Núbia, né? Então, o rei da Etiópia e o Egito, eles tinham um acordo ali, né? Eles eram unidos porque era da mesma dinastia, tá? Tanto que a gente vai ver que esse homem que subiu para ir guerrear, ele na verdade vai se tornar faraó mais para frente, tá? Então, alguns anos depois ele se torna faraó do Egito. Tá? Então, quem estava dominando ali o Egito era o etíope, eram etíopes, né? Então, estava a Etiópia ali embaixo e o Egito ali em cima. E o que acontece? Senaqueribe recebe essa informação. Lembra que lá atrás Judá havia mandado mensageiros para o Egito? Judá tinha mandado mensageiros para pedir ajuda para o Egito. Faz bastante tempo. A gente lembra que isso tinha acontecido antes deles chegarem em Laquis. Isso tinha acontecido.
e nenhuma resposta havia sido obtida, né? Então, a gente lembra que Senaqueribe já estava achando que estava tudo perdido e foi que ele que queria se render lá para Senaqueribe, né? Então, agora, o que que acontece? A resposta vem. Mas a Etiópia e o Egito não estão nem aí para ajudar. Essa é a verdade, eles não estão nem aí para ajudar. Eles estão preocupados com si mesmos. Por quê? Porque se a Síria toma Judá, qual é o próximo passo da Síria? Tomar o Egito e a Etiópia. Eles vão vir descendo, para onde eles vão agora? Egito e Etiópia. E eles sabiam disso. O Egito e a Etiópia sabiam disso, que eles eram os próximos alvos, né? Então, o que, que a Etiópia faz? Manda um exército para atacar a Síria, para mandar a Síria embora, porque está muito perto da terra da Etiópia. Daqui a pouco eles chegam lá na Etiópia e vão pegar a Etiópia também. Então eles querem ir lá guerrear, tá? É isso que está acontecendo aqui no versículo 8 e 9. Então a Etiópia está mandando guerreiros, soldados, né, por meio desse rei da Etiópia, que a gente vai ver que vai se tornar mais para frente um faraó ali do Egito. Então ele está mandando vários guerreiros da Etiópia para guerrear contra a Síria. Porque a Síria está conquistando muitas terras ali, daqui a pouco ela vai descer ali para a Etiópia. E essa informação de que vem vindo um exército da Etiópia chega aos ouvidos da Síria. Chega aos ouvidos de Senaqueribe. Lembra? E Senaqueribe está lá na terra de Judá, lá em Laques. Quando o Senaqueribe ouve essa notícia, Senaqueribe decide subir mais um pouco, ir para mais perto de Jerusalém, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, Senaqueribe vai para outra cidade chamada Lébina. Então, ele vai estar nessa cidade agora, onde o comandante dele encontra ele lá. Então aqui diz, né, que quando ele soube que o rei da Etiópia estava vindo fazer guerra com ele, qual que foi a primeira ação de Senaqueribe? Foi ir lá em Ezequias. Tá? Então ele não se voltou para lutar contra a Etiópia. Não. Ele, em vez de ir lá brigar com a Etiópia, tá vindo brigar com ele. E ele tá aqui. Em vez dele vir brigar aqui com a Etiópia, já que o outro tá preso, né? O outro tá ali cercado. O outro não vai sair dali, tá cercado, tá com medo. Então, em vez dele vir aqui brigar com a Etiópia, não. O que que Senaqueribe faz? Continua subindo, porque ele vai ameaçar Ezequias de novo, tá? Então, ele ignora a Etiópia vindo e sobe e vai lá para Jerusalém, para falar com Senaqueribe, não, com Ezequias de novo, com o rei de novo, tá? Então aqui fala que quando isso aconteceu, ele vendo que o Egito está vindo, né, que a Etiópia está vindo para guerrear contra a Síria, ele manda mensageiros de novo para o rei Ezequias. E os mensageiros dizem assim, no versículo 10 diz: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, disse Senaqueribe, que teu Deus, em quem confias, não te iluda, dizendo: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Assíria. Ele está dizendo: olha, se seu Deus está falando que vocês não vão ser entregues para mim, seu Deus está mentindo. Porque vão sim. Ele é um mentiroso. É isso que ele está falando, gente. Ele está realmente blasfemando e insultando a Deus. É nesse sentido. Então no versículo 11, ele diz: ouviste contar, né? A gente lembra que ele mandou um mensageiro lá para Ezequias, tá? Então o mensageiro tá falando tudo isso daqui para Ezequias. Ouviste contar, a gente lembra que tá vindo ajuda da Etiópia, né? Mas essa a intenção, eu já falei sobre isso nas aulas passadas, essa era a intenção da Síria, de fazer uma pressão psicológica. Então ele tenta fazer uma pressão psicológica para você ficar morrendo de medo dele e esquecer quem você é e você se entregar, tá? E é esse o esforço que vai ser feito agora. De novo, outra pressão psicológica, como a gente viu na aula passada. Então no versículo 11 diz assim: ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente? E por que vocês vão escapar? O rei Senaqueribe fala: vocês não ouviram o que a gente fez com as outras nações? Não chegou até vocês todas as atrocidades que a gente fez com os outros povos? E vocês acham que vocês vão ser diferentes por quê? Então, no versículo 12, Senaqueribe fala por meio do seu mensageiro para Ezequias: por acaso os deuses dessas outras nações aí, de Gozã, Harã, Rezef, os Edenitas, por acaso eles salvaram esse povo?
No versículo 13 ele diz: a verdade é que cadê os deuses desse povo? Onde estão? Onde estão os deuses de Ramate? Onde estão os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Lair? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Rena, de Iva? O que ele está querendo dizer aqui? O seu Deus não é diferente. Se eu destruir os outros deuses, a gente lembra que agora, gente, está numa postura de endeusamento. Ele está se achando um deus. É nesse sentido, Senaqueribe. E ele está falando, se eu destruir os outros deuses, por que eu não vou destruir o seu? Cadê os outros deuses dos outros povos? Eu destruí todos. E eu não vou destruir o seu por quê? É isso que Senaqueribe está falando. Senaqueribe está insultando muito realmente a Deus, blasfemando muito contra Deus. Então diz que Ezequias recebeu a carta onde dizia tudo isso, das mãos dos mensageiros da Assíria. E leu a carta. Aí falou que Ezequias, quando pegou aquela carta, ele foi até o templo de Deus. Aí ele foi lá no templo, né, erguido por Salomão, a gente lembra. Ele foi lá com a carta, abriu a carta, deixou ela aberta e colocou lá, na presença de Deus. Aí então, aqui diz no versículo 15, que ele começa a orar a Deus e fala a oração que ele fez. Aí diz assim, Deus, o nome, ele fala o nome de Deus, tá? Deus de Israel, o Senhor que está aí sentado sobre os querubins. A gente lembra que ele está dentro do templo. E o que é que tem dentro do templo? A arca. Lembra que a gente já estudou sobre a arca? O que tem em cima da arca? Querubins. Lembra que quando Deus falava com Moisés, ele falava do meio dos querubins? E é isso, é nesse termo que ele está falando aqui, tá? O Senhor, Deus, que está sentado aí no meio dos querubins. O Senhor é o único Deus de todos os reinos da terra. O Senhor é o único Deus que existe de todos os povos. Foi o Senhor que fez os céus e a terra, Deus. Então, Deus, inclina os teus ouvidos e escuta o que Senaqueribe está falando do Senhor. Abre os teus olhos, Deus, e lê essa carta aqui, ó. Lê, vê aqui, Deus, porque o Senhor tem olho. O Senhor tem ouvidos e ouve. É isso que ele está falando. Então ele diz, escuta o que Senaqueribe falou, Deus. Escuta como ele te insultou, Deus. Aí então no versículo 17, Ezequias continua falando. É verdade sim, Deus. E ele fala o nome de Deus, né? Yahvé, né? No português não dá pra gente falar, né? É verdade, Deus, que a Assíria derrotou outras nações. Sim, é verdade. Eu reconheço. Eu reconheço também, no versículo 18, Ezequias falando lá com Deus, orando. Eu reconheço também que eles pegaram os deuses dessas outras nações e queimaram no fogo. Sim, eu reconheço. Eu reconheço que eles entraram nos templos e queimaram e destruíram os templos dos deuses desses povos. Mas eu também sei, Deus, que eles não eram deuses. Eles eram apenas obras de mãos humanas. Eles eram só madeira e pedra. E por isso a Assíria conseguiu fazer isso com eles. Mas o Senhor, Deus, o Senhor não. Aí aqui no versículo 19 diz, mas o Senhor não. O Senhor é Deus. Então nos livra das mãos da Assíria. Eu te imploro. E assim todos os povos saberão que somente o Senhor é Deus. Então no versículo 20, gente, que linda, né? A oração de Ezequias. Aí no versículo 20, então diz que Isaías foi até Ezequias, mandou um recado lá para Ezequias. E Isaías diz o seguinte, Ezequias, Deus ouviu tua oração. E Deus está me mandando te dar um recado. Aí aqui ele diz, assim fala Deus, o Deus de Israel. Eu escutei a súplica que você dirigiu a mim, a respeito de Senaqueribe, o rei da Assíria. E essa é a sentença que eu tenho contra Senaqueribe. A gente aqui em Jerusalém tá zombando de você, Assíria. Você tá se achando
Você tá achando que você vai conseguir fazer alguma coisa? Só que a gente aqui te despreza. Você não é nada. A gente tá zombando de você aqui. A gente olha pra você e faz assim com a cabeça, né? Faz um não com a cabeça, né? Que bobos. Quem vocês acham que são pra falar assim com Deus? Aí no versículo 22, Isaías continua dizendo: a quem vocês acham que insultaram? Vocês acham que vocês estão insultando o povo que mora em Jerusalém? Vocês acham que vocês estão blasfemando contra quem? Vocês estão blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Criador dos céus e da terra. Vocês acham que vocês estão falando tudo isso contra quem? Toma cuidado, né? Contra quem vocês elevaram a voz de vocês? Contra quem vocês estão gritando, se achando superiores? Vocês acham que estão olhando com desprezo para quem? E aqui ele mesmo responde: vocês estão fazendo tudo isso contra o Santo de Israel, contra Deus. Vocês estão fazendo uma briga aqui, né? Vocês estão comprando uma briga, não é com o povo, não é com Jerusalém. Vocês estão comprando uma briga com Deus. Olha o que vocês estão fazendo. É isso que ele está falando. Então aqui no versículo 23, Isaías continua dizendo: por teus mensageiros, Senaqueribe, você insultou a Deus. E você disse: foi com os meus carros de guerra, os muitos carros de guerra que eu tenho, que eu conquistei cidades gloriosas, cidades grandes. Né? Aqui ele fala no sentido de poesia, tá? Porque vai estar escrito assim no versículo 23. Só que isso é uma poesia para ele falar que ele conquistou nações fortes. É isso que ele está querendo dizer. Eu vou ler o jeito que está aqui e vou explicar. Diz assim no versículo 23 e 24. Mas isso é uma metáfora para ele falar que ele é o poderoso. É isso que ele quer dizer, Senaqueribe. Ele diz assim no versículo 23 e 24. Vou ler como está na Bíblia. Por teus mensageiros, Senaqueribe, né, o rei da Síria, você insultou a Deus, porque você disse: com os meus numerosos carros galguei os cumes dos montes, os mais altos do Líbano. Eu cortei os seus cedros mais altos, e eu cortei os seus mais belos cipestres. Eu fui até o seu último abrigo, o bosque do seu pomar. Eu cavei e bebi as águas estrangeiras. Eu sequei com a planta dos meus pés todos os rios do Egito. Aqui ele está usando uma metáfora para dizer que ele conquistou tudo. Ele está falando: eu conquistei com os meus carros de guerra, com os meus cavalos de guerra, com o meu exército, com a minha força, com o meu poder, porque eu sou bom. Eu conquistei nações poderosas. Eu conquistei povos que se diziam de deuses poderosos. Eu dominei até os mares. O Nilo eu domino. Já não é mais o Egito e a Etiópia que domina ali o rio Nilo. Sou eu. Eu dominei tudo. Onde eu chego, eu domino. É isso que ele está falando aqui, né? Então, no versículo 25, diz assim: é o seguinte, Senaqueribe, Deus fala. Você falou isso daí, né, Senaqueribe? Você tá me ouvindo agora, Senaqueribe? É isso que Deus fala. Você tá me ouvindo agora? Porque é o seguinte: eu já tenho isso preparado há muito tempo. Já faz muito tempo que eu havia definido para a Síria conquistar todas essas nações. Eu já havia determinado que a Síria conquistaria tantas nações, castigaria tantas nações, e eu usaria a Síria como a minha vara. Eu usaria a Síria como meu instrumento de castigo. E eu determinei isso há muito tempo atrás. Não foi quando você nasceu, foi muito antes de você nascer. Quem é você? Né? Nesse sentido que Deus está falando. Então aqui ele fala, desde os tempos remotos, antes mesmo da Assíria, antes mesmo de Tiglat-Pileser, né? Antes mesmo da Assíria começar a virar alguma coisa. Eu já tinha determinado isso. E agora
Eu estou realizando isso. Você não está vencendo esses povos por causa dos seus carros. Você não está vencendo esses povos por causa dos seus cavalos. Você não está vencendo esses povos por causa do seu exército. Mas é porque eu estou fazendo você vencer esses povos. É isso que Deus está falando aqui. Eu coloquei para você uma missão, Assíria. E a missão que eu dei para vocês era de reduzir cidades fortes, cidades de fortalezas à ruína. Essa foi a missão que eu dei para vocês. A gente lembra que tem um momento no livro de Isaías que Isaías também fala isso para a Síria, né? Lembra? Né? Logo depois ali que o reino norte foi levado, né? Tem essa profecia aí sobre a Síria. Que Deus fala, é o seguinte, a Síria, eu te escolhi para ser minha vara. Eu fiz você ser grande. Eu te usei para castigar os povos. Mas você está se achando. E não bastava o que eu mandei você fazer, você quer agir com crueldade. Você quer torturar. Você quer humilhar todo mundo. Você quer fazer além do que eu mandei você fazer. A gente lembra que Isaías fala isso, né? Tem um capítulo ali, já faz tempo que a gente estudou, que Isaías fala isso. Então a gente lembra que Deus fala, é o seguinte, Assíria. Primeiro eu vou lidar com o meu povo. Primeiro eu vou castigar Samaria. Primeiro eu vou castigar Jerusalém. Eu vou disciplinar primeiro o meu povo. Mas depois que eu terminar o trabalho com o meu povo, te prepara, Síria. Porque eu vou começar a trabalhar com você. Eu vou começar a te disciplinar. A gente lembra que Isaías havia falado isso, né? E isso tem a ver com a pregação de Jonas, tá? Eu vou voltar para esse ponto aí quando a gente for falar sobre Jonas. Tem a ver, esse momento da história tem a ver com a pregação de Jonas. Então agora, no versículo 25, Deus está dizendo isso. Fui eu que levantei vocês para fazer cidades fortificadas virarem ruínas. Não é porque vocês são bons. É porque eu decidi. Eu já havia determinado isso há muito tempo, antes de vocês existirem. Não é porque você é o máximo, Senaqueribe. Aí no versículo 26 diz assim: seus habitantes, já sem forças, consternados e confusos, eram como a erva do campo, como a grama verdejante, como as ervas dos telhados e das campinas e o vento do oriente. Aqui, que povo é esse que Deus está falando? O povo das nações que foram conquistadas, tá? Não é o povo da Síria, é o povo que perdeu para a Síria. Deus está dizendo aqui, os habitantes das nações que vocês conquistaram, essas cidades que eram fortificadas, eles já estavam sem forças. Porque eu havia tirado a força deles. Por isso que foi fácil para vocês conquistarem essas cidades. Porque eu tirei a força desse povo. Eles estavam confusos, porque eu os deixei confusos. E por isso foi fácil para vocês conquistarem. Eles eram como erva do campo, como a grama verdejante, como a erva dos telhados da campina e o vento do oriente. Estavam todo que nem barata tonta. E eles não souberam lutar, mas fui eu que fiz isso. É isso que Deus está falando. Eu que causei confusão na cabeça deles para que eles saíssem daquela terra, para que eles fossem castigados, para que eles recebessem disciplina. Fui eu. Não é porque vocês são bons e as outras nações não são nada, são baratas. Não. Eu fiz eles ficarem confusos e vocês conseguiram conquistar as cidades porque eu fiz isso. Aí então no versículo 27, Deus diz para Senaqueribe: eu sei quando você levanta e eu sei quando você se senta. Eu sei quando você sai e eu sei quando você entra. Uau! Deus está falando, eu sei tudo de você, Senaqueribe. Eu sei todos os seus planos, todos os seus projetos. Eu sei para onde você vai, onde você fica. Eu te vejo 24 horas. Então aqui no versículo 28, Deus diz: porque ficaste furioso contra mim, e tua insolência chegou até os meus ouvidos. Eu passarei o meu anel em tuas narinas, e o meu freio em teus lábios. E eu vou fazer você voltar pelo caminho da onde você veio. Gente, para a gente entender o que Deus está falando aqui, Deus está falando a linguagem que eles entendem muito bem. O que acontece? A Síria, quando conquistava uma nação, eles colocavam uma argola no nariz da pessoa, tá?
um anel, uma argola. Eles colocavam aqui como se fosse um animal. Eles colocavam aqui a argola ou então na boca, tá? Eles colocavam a argola. E o que que eles faziam? Eles pegavam essa argola que eles tinham colocado no nariz ou aqui e colocavam correntes. E eles grudavam todos os cativos assim. E eles ficavam carregando eles pelas correntes, no sinal de humilhação, entendeu? Humilhando eles. E eles faziam isso. Tem até, como eu havia dito agora há pouco, se você pesquisar aí eu mandei alguns canais para vocês, né? Não lembro se é Posen, acho que é Posen Library, né? Eu mandei para vocês. Eu mandei para vocês o site da Enciclopédia Mundial, né? Tem vários sites que você consegue ter acesso a esses documentos arqueológicos e são sites confiáveis. Eu mandei no grupo esses dias. E, gente, se você pesquisar lá, você acha, tá? Ah, Tamires, daqui a pouco eu vou te passar. Aí você consegue acessar as aulas anteriores e essas dicas que eu dou. Nos meus canais tem essas dicas, no meu Facebook, no YouTube, tem essas dicas aí com essas enciclopédias. É muito importante, né? Se você procura lá nesses lugares que eu mandei para vocês, mostra lá esses anéis que eles usavam, eles colocavam. Então, quando eles dominavam o povo, eles humilhavam muito, gente. Eles faziam o povo andar pelado, a gente lembra. Eles ficavam toda a caminhada até ir para a Nova Terra nus, no sinal de humilhação. Tá? Eles colocavam essas argolas, colocavam a argola na boca, a argola aqui, e ficava puxando eles ali, tá? A argola na boca era para eles pararem de falar. Às vezes a pessoa tava falando muito, eles colocavam a argola na boca. Aí pela dor a pessoa não falava mais. A pessoa ficava quieta por causa da dor. E elas eram puxadas, né? Pela corrente. E é isso que Deus está falando que vai fazer com a Síria. Deus está falando, porque você ficou furioso contra mim, Senaqueribe. Porque eu que fiz você ser quem você é. Eu que fiz a Síria ser quem ela é. Mas você se revoltou contra mim. E hoje você é furioso comigo. E a sua insolência, você é um insolente. Você vem aqui me falar esses absurdos. A sua insolência chegou aos meus ouvidos. Ezequias veio aqui me mostrar a sua insolência. Por causa disso, agora eu vou passar o meu anel no teu nariz. Entendeu? Porque tem a ver com o que eles fazem. Então, essa mensagem é muito clara para eles. Eles vão entender muito bem o que Deus está falando aqui. Então, agora, Deus vai passar o anel dele no nariz da Síria. E vai colocar o anel dele na boca da Síria para a Síria parar de falar. E Deus vai conduzir eles pelas correntes, como eles fazem, até o lugar onde eles saíram, até a Síria de volta. Então, aqui no versículo 29, Deus diz, né? E o sinal de que eu vou fazer isso é o seguinte. É que esse ano aqui, vocês vão comer o grão que caiu. No ano que vem, vocês vão comer o grão que germinar por si só. E no terceiro ano, vocês vão semear e colher. Vocês vão plantar vinhas e comer dos frutos. O que acontece? Lembra, esse povo está em guerra, tá? Então, deve ter demorado aí, um ano mais ou menos. A gente lembra, tantas cidades conquistadas, né? Foram 46 cidades, mais aldeias. Então, vai que levou um ano aí. Essa ameaça de guerra aí, né? Meses para quase um ano aí. Gente, passou o tempo do plantio. Eles tudo perturbados, com medo ali da guerra, não plantaram nada. E aí, como é que eles vão comer? O que eles vão colher se eles não plantaram nada? É isso que Deus está falando aqui. O sinal de que eu vou fazer com a Síria, o que eu estou prometendo, é que vocês vão comer sem ter plantado. Vocês vão comer o grão, o próprio grão que caiu na terra, ele vai brotar, sem vocês terem plantado. Isso vai ser a prova de que eu vou fazer o que eu estou falando. Eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Então, esse ano, vocês vão comer o grão que caiu sem vocês terem plantado. E no ano que vem, também. Vocês não vão precisar plantar, não. Vocês vão comer o que gerou por si mesmo. E no terceiro ano, aí sim, vocês podem plantar.
E o que vocês plantarem, vocês vão colher e comer. Ninguém vai roubar de vocês. E isso é a prova que vocês vão ter de que eu vou fazer com a Síria o que eu estou prometendo. É isso que Deus está falando aqui, né? Que extraordinário. Então, no versículo 30, diz assim: o resto sobrevivente da casa de Judá produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima. E aqueles que ficarem vivos serão mais fortes do que eram antes. E produzirão mais frutos do que produziam antes. Serão melhores, né? É isso que está dizendo aqui. Que legal, né? Que legal. Amém, amém, amém. Deixa eu só ver. Eita, saiu aqui da página. Espera aí. Amém, amém, Tamires, verdade, amém. Deus que supre todas as necessidades, amém, glória a Deus. Então, aqui no versículo 31, Isaías continua dando a mensagem de Deus. Pois de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião sairá sobreviventes. E é isso, é exatamente isso, o que o zelo do Deus dos exércitos faz pelo teu povo. Que lindo, né? É exatamente desse jeito que age o zelo de Deus por teu povo, fazendo isso. Então no versículo 32 diz: eis, pois, o que diz Deus sobre Senaqueribe, sobre o rei da Síria. Você não vai entrar em Jerusalém. Você não vai nem sequer lançar flecha nenhuma sobre Jerusalém. Você não vai nem sequer levantar um escudo contra Jerusalém. Você não vai nem sequer começar a preparar suas máquinas contra Jerusalém. Lembra que eu expliquei que eles tinham várias máquinas, né? Para derrubar portões, né? Para pular muralhas, eles tinham várias máquinas. Deus está falando, você não vai nem levantar nenhuma máquina. Por onde você veio, você vai voltar. E você não vai entrar em Jerusalém. Versículo 34. Eu, Deus, vou proteger essa cidade. E eu vou salvar ela. Por amor a mim mesmo. E ao meu servo Davi. A gente lembra, né? Eu falei isso na aula passada quando Ezequias foi curado, né? Quando Ezequias foi curado, Deus falou para ele, por meio de Isaías, né? Ezequias, é o seguinte, eu ouvi sua oração e eu vou conceder para você mais 15 anos de vida. E tem mais, eu vou livrar vocês da Assíria, por amor a mim mesmo e por amor a Davi. E agora, mais uma vez, ele está falando isso, né? Não é por amor a vocês que eu estou fazendo isso, porque vocês não merecem. Lembra bastante aquele momento da história lá do deserto, né? Eu falei até isso na aula passada, lembrou bastante aquele momento no deserto, onde o povo estava indo para a terra de Canaã e Moisés fala, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão indo para essa terra, não é porque vocês merecem, não é porque é justo, não é porque vocês são o máximo, não, porque vocês não mereciam, não. Vocês são um povo desobediente, vocês são um povo de dura serviço. Mas vocês estão indo para lá porque Deus ama Ele mesmo. E Ele prometeu. E por amor a Ele mesmo, Ele vai cumprir. E agora é o mesmo nível, né? Deus está falando que vai salvar Jerusalém por amor a Ele mesmo. Por atenção a Ele mesmo. Porque um dia Ele prometeu que desse povo viria o Messias. Então Ele vai sustentar esse povo por amor ao que Ele prometeu. E aqui diz, e ao meu servo Davi, porque eu prometi a Davi que da linhagem dele viria o Messias. E por amor a Davi. Que lindo, né? Amou tanto a Davi, né? Que extraordinário. Ele continua falando de Davi, né? Por amor a Davi. Eu vou continuar cumprindo o que eu disse. Por amor a mim e por amor a Davi. Oh, tanto tempo já foi Davi, né? Mas ainda por amor a ele continua fazendo bem para a descendência de Davi. Gente, isso aqui tem muito a ver com o que a Bíblia diz, né? Deus visita o pecado até a 4ª geração da pessoa, mas ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Aqui a gente está vendo claramente isso. Deus está abençoando a descendência de Davi,
Não é porque a descendência de Davi merece, mas é por amor a Davi. Por amor a Davi, Deus está abençoando até 1000 gerações de Davi. Uau, né? Caramba, né? Que sejamos agradáveis a Deus a esse nível, né? De Deus abençoar até 1000 gerações nossas, ou até mais, sim, a gente tá aqui, né? Porque eu creio que 1000 gerações não é um número específico, mas Deus abençoa muito além, né? Como é aqui no caso de Davi. E Deus continua abençoando por amor a Davi. Valeu a pena o que Davi fez. Davi, até morto, né? Já passado tanto tempo, continua intercedendo pelos seus, porque ele era um servo de Deus, né? Então, até depois de morto, ele ainda continua fazendo diferença ali no cuidado, no zelo de Deus pelos dele, né? Que extraordinário. Versículo 35, às vezes a gente fica pensando, eu vou morrer, o que vai ser dos meus filhos, dos meus netos, né? Olha aqui, gente. Se a gente for um servo como Davi, nossa descendência vai ser abençoada por amor a nós, né? Que extraordinário. Versículo 35 então diz: naquela mesma noite, quando Deus falou isso, nesse mesmo dia. A gente lembra que o exército já estava ali, né? Tudo para dar o bote. Já queriam dar o bote ali em Jerusalém. Nessa mesma noite que Deus falou isso, Deus respondeu isso para Senaqueribe. Diz que saiu um anjo de Deus e matou no acampamento assírio 185.000 homens. Imagina essa cena. Jerusalém fechada, né? A muralha ali, a porta fechada da cidade de Jerusalém. O exército ali bem próximo de Jerusalém, já querendo invadir, começando a se preparar para invadir Jerusalém, todo o exército da Síria. Do nada, 185.000 soldados morrem. Do nada. Quando eu estava dando uma estudada, existe um documento que fala que tem um momento na história que fala que saíram vários ratos do Egito e esses ratos mataram vários soldados assírios. Falou que foi uma peste, foi uma coisa assim sobrenatural. E algumas pessoas até relacionam com isso daqui, que pode ter sido isso que aconteceu, né? E, gente, alguma coisa Deus fez aí, né? Se for os ratos, é porque Deus mandou os ratos lá também, porque falou que foi uma infestação, assim, né? Quando você estuda, você pesquisar na internet, você vai achar isso daí. Tem realmente isso que é falado, né? Então, aqui diz, né, que matou 185.000 homens do soldado assírio. E de manhã, quando o sol raiou e eles foram se levantar, os poucos que ainda ficaram vivos, viu só viu cadáver, viu um monte de gente morta. E então no versículo 36 diz que Senaqueribe pegou o acampamento dele e foi-se embora. Pegou o restante dos soldados que estavam vivos e foi-se embora e voltou para Nínive. E ali permaneceu. Tá? Então, assim, ele vai, a paz no Ciene, amém. Ele vai agora voltar para Nínive. A gente lembra que quem fez Nínive virar a capital da Síria foi Senaqueribe, né? A gente lembra que antes de Senaqueribe, Nínive não era a capital da Síria. Mas ele volta para a capital, ele que fez ali a capital da Síria, ele volta lá para Nínive, tá? E lá ele permanece. Ele permanece quanto tempo ali até ele morrer? 20 anos, tá, gente? Quando a gente lê a Bíblia, a impressão que dá é que ele voltou e morreu, né? Porque a Bíblia vai dizer isso agora, que ele volta, aí ele vai estar um dia lá adorando o Deus lá deles, né? E enquanto ele está adorando o Deus deles, 2 filhos dele vêm e matam ele. Aí parece que foi de imediato, parece que ele voltou para a Síria e já morreu. Não, tá? Quando você vai estudar a história da Síria, os reis da Síria, estudar a história de Senaqueribe, ele morreu 20 anos depois. Então, depois do cerco de Jerusalém, ele morreu 20 anos depois. Na verdade, Ezequias vai morrer antes do que Senaqueribe, tá? Então, a gente vai falar antes sobre a morte de Ezequias do que sobre Senaqueribe. Então, aqui diz no versículo 31 isso. Diz assim, certo dia, estando ele lá adorando no templo lá do Deus dele, Nesroque, os filhos dele, chamados Adrameleque e Sarazar, mataram ele à espada,
como Deus havia falado. E, gente, isso daqui não é informação só bíblica, não, viu? Quando você estuda os documentos históricos da Síria, eles confirmam. Eles confirmam isso mesmo, tá? Então, é muito importante quando a gente confronta, né, a Bíblia com documentos históricos, porque a gente só reforça como a Bíblia é legítima, né? Porque realmente vai confirmando ali. Em outras nações vai confirmando aquela história que está na Bíblia, né? E aqui também tem essa confirmação na história da Síria. Então, eles foram matar o pai deles, né? Então, depois que mataram o pai deles, isso 20 anos depois, a gente lembra, né? Ele volta para a Síria e ainda vive 20 anos. Que a gente vai falar sobre isso. Que tem a ver com a pregação de Jonas. Então ele volta para a Síria, vive 20 anos ainda. Então eles, os filhos, depois que matam ele, vão embora, vão fugidos ali, né? Fogem para terra de Ararat, tá? E um outro filho dele é que começa a virar rei, chamado Assaradom, tá? Assaradom é que vira rei ali no lugar de Senaqueribe. Mas, gente, isso daí é 20 anos depois, tá bom? Então ainda tem 20 anos aí na história. O que acontece nesses 20 anos aí que a gente vai falar? Jonas, tá? Então, o que acontece? Depois da invasão no reino de Judá, não há outra, pelo menos historicamente documentado, outra tentativa de invasão. A gente vai ver que realmente no reinado de Manassés, do filho de Ezequias, a gente vai ver que Manassés se torna um rei vassalo, ele se torna um rei submetido, né, à Síria. Então ele faz o que a Síria manda, tá? Ele paga tributo. A paz, Adriano, ele paga tributo, tal, a gente vai observar isso. Mas agora a Síria tentar invadir Judá, não vê mais. Isso não ocorre mais. Tá? Então, por isso que eu creio, pelos estudos bíblicos, eu creio que a pregação de Jonas entra agora. Porque quando a gente estuda a história da Síria, a gente observa que desde Tiglat-Pileser não houve nenhum rei que mostrasse uma mudança como o livro de Jonas requer. A mais próxima que eu observo é de Senaqueribe. Tá? Então, o que acontece? Senaqueribe agora volta para a Síria e ele fica 12 anos quieto, gente. Quando você vai estudar a história da Síria, ele fica 12 anos sem mexer com ninguém. O bicho fica 12 anos na paz, na quietinha dele. Então, algo aconteceu. Eles não eram um reino que ficasse parado assim. Eles estavam sempre tentando conquistar terras, né? Algo aconteceu. Então, eu creio realmente que a pregação de Jonas foi depois desse cerco e Senaqueribe era rei. Aí, depois de 12 anos de pregação, eu creio que foi logo depois do cerco, primeiro porque tem um apontamento muito importante para a gente considerar isso. Deus disse, a Síria, eu vou cuidar de vocês, depois que eu disciplinar o meu povo. Deus disciplinou agora Judá. Então, qual é o próximo passo que Deus prometeu? Disciplinar a Síria. Mas aí, antes de destruir a Síria, o que Deus faz? Manda Jonas, para ver se esse povo vai se arrepender. Que legal, né? Então, quando a gente observa a história da Síria, né, a gente observa isso. Aí a pessoa vai falar assim, caramba, mas Jonas apareceu lá no reinado de Jeroboão II, lá no Reino Norte, né? Faz tanto tempo. Sim, gente, mas eu vou falar sobre isso quando a gente começar o livro de Jonas. Se a gente for pôr num papel, eu fiz os cálculos para ver, a gente pode estimar que Jonas tinha uns 70 anos quando ele foi pregar lá em Nínive. E pelo livro dele, a impressão que eu tenho é que ele era um idoso. Porque assim, você observa que ele só dorme. Ele chega ali no barco para fugir, no navio para fugir e está dormindo. Um sono profundo, né? Não era um sono leve. Então parece um idoso, né? E ninguém exige dele trabalho. Você vê que quando o povo acorda ele, ninguém reclama de trabalho, deixaram ele lá dormindo. Então, você vê que parece ser um idoso mesmo, uma idade bem avançada. Segunda coisa, ele vai e busca uma sombra ali na árvore. Quando você observa, e ele fala muito sobre morrer. Ah, eu quero morrer. Ah, Deus me mata. Ah, Deus, quer morrer, né? Então, parece muito um idoso, gente, as reclamações de Jonas, sabe? Então, me leva a crer que ele tinha uns 70 anos ali. E bate. Quando a gente vai fazer o estudo e faz os cálculos, né, de Tiglat-Pileser, ali o final do reinado de Tiglat-Pileser até o rei Senaqueribe, bate
realmente para uns 70 anos, 60 e poucos, 70 anos ali que Jonas teria. Então eu acho que tem bastante lógica, tá? Então por isso que a gente vai estudar o livro de Jonas considerando isso, o reinado de Senaqueribe, tá? Mas o que vai acontecer? Antes de estudar o livro de Jonas, a gente vai ver na aula de amanhã que Ezequias sobe para a cabeça de Ezequias a vitória dele. E Ezequias começa a se achar. Ezequias vai ficar orgulhoso. E Ezequias vai pecar contra Deus. E vai levar Deus a se injuriar com ele e com o povo de Jerusalém. Porque ele vai se sentir muito. Por causa da vitória com a Síria. Por causa da doença que ele foi curado. Recebeu 15 anos a mais de vida. Então, disso, a gente vai ver na aula de amanhã que Deus vai ficar muito irado com ele por causa disso. Mas, depois ele se arrepende. Depois ele se arrepende. Passado um tempo, ele se arrepende verdadeiramente. E Deus o perdoa. A Bíblia diz isso. Lembra que a Bíblia diz, né, que Ezequias era um rei como Davi. E depois de Ezequias, o único que foi como Davi era Josias, que a gente vai ver ali no tempo de Jeremias, a gente vai falar sobre Josias. E ele foi também um rei que era como Davi. E o que isso quer dizer, né? Eles erravam. Davi errou, mas eles se arrependiam. Eles reconheciam o erro deles, se arrependiam e não cometiam mais o mesmo erro, como Davi. Né? Não é ser perfeito, mas é ter um coração rendido, né? Para quando Deus te der um tabefe, você vai, não, o Senhor tá certo. Deixa eu me endireitar. E Ezequias era assim, como Davi. Né? Davi também era esse nível. Davi tomava o tabefe de Deus e Davi falava, peraí, tá certo, Deus. Deixa eu me acertar aqui que o Senhor tá certo. E era assim Ezequias também. E a gente vai ver isso. Então Ezequias vai se sentir muito, a gente vai ver isso na aula de amanhã. Ezequias vai se sentir muito, vai se achar muito. E vão chegar mensageiros lá para falar com Ezequias. Mas isso era um teste de Deus. A Bíblia diz que Deus estava testando o coração de Ezequias. O que Ezequias ia falar para esses mensageiros? O que foi apoiada a vitória dele? E ele apoia a vitória dele no ouro. Ele mostra todo o ouro e toda a riqueza. Como se tudo isso tivesse salvado ele. Como se ele fosse um rei muito forte por causa do ouro e da riqueza que ele tem. É isso que Ezequias vai fazer. E Deus não vai se agradar disso. Ele vai cair na prova, né? Deus vai provar ele, ele não vai se dar bem nessa prova. E então, o livro de Isaías começa a falar sobre isso, tá? Então, a gente vai ver isso amanhã. Por causa de Ezequias, é que Deus vai falar que eles vão ser entregues para a Babilônia. Por causa do pecado de Ezequias, Deus vai falar agora, Ezequias, por causa do seu pecado, esse povo vai ser entregue para a Babilônia. E tudo que você mostrou vai ser deles, todo o ouro, tudo vai ser levado por eles. E isso vai se cumprir. E é por culpa de Ezequias, né? Por causa de Ezequias. E então a gente vai terminar o livro de Isaías, porque depois que isso acontece, Isaías começa a pregar várias profecias sobre a Babilônia. Porque Isaías acabou de falar, é o seguinte, vocês vão para a Babilônia. Vocês vão para a Babilônia. Vocês vão ser castigados lá na Babilônia por causa de Ezequias. Mas, aí então começa ali do capítulo 40, se eu não me engano, em diante, Isaías começa a falar, não, mas vocês um dia vão voltar, mas vai dar tudo certo. Mas Deus, não esqueceu, vai levantar o Messias de vocês. Então ele vai fazer vocês voltarem. O templo vai ser reerguido. Deus vai levantar um homem chamado Ciro. E esse Ciro vai destruir a Babilônia. Gente, vocês vão ver que extraordinário. E isso se cumpre realmente, né? A gente lembra que a Babilônia, ela caiu por quem? Pelo Império Medo-Persa. Foi Ciro o Grande que derrotou a Babilônia. E no livro de Isaías fala o nome. Fala Ciro. Ciro vai destruir a Babilônia. E Ciro vai mandar o meu povo voltar e reerguer a cidade. E está escrito isso no livro de Isaías. E vai acontecer lá pra frente, a gente vai ver, né? Vai ver mais pra frente que isso daí vai acontecer realmente. Isso acontece. Ciro conquista. Historicamente isso é comprovado, né? Ciro conquista realmente a Babilônia ali e ele manda o povo voltar para reconstruir o templo, reconstruir a muralha, tudo. E tudo isso a gente vai observar no livro de Isaías. Vai observar sobre Jesus, sabe aquela famosa passagem, né? Que Jesus, quando ele vem,
ele vai ali na sinagoga, abre o livro de Isaías, lê ali, né? Então ele vai e senta, né? E ele fala, essa palavra se cumpriu hoje. Ele é a palavra sendo cumprida, né? A gente vai estudar isso também aí no livro de Isaías. Então, gente, é extraordinário que a gente vai estudar aí do livro de Isaías, viu? Então, amanhã a gente vai falar sobre o pecado de Ezequias. E depois a gente vai continuar o livro de Isaías falando sobre essa esperança que eles podem ter ainda, que eles devem ter ainda, porque Deus não os abandonará na Babilônia. Deus os disciplinará lá, mas não é o lugar final deles. Deus vai fazer eles voltarem para a terra deles e levantará um homem chamado Ciro para fazer com que eles reconstruam Jerusalém. E, gente, isso realmente acontece, é extraordinário. O livro de Isaías é um livro com muito cumprimento, né? De profecia, muito mesmo. Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Amém, em nome de Jesus. Tamires, eu espero que você tenha gostado, viu? Foi sua primeira aula, né, conosco. Espero que você tenha gostado. Tá um pouquinho diferente, eu tô habituada com outro horário, nesse horário tá um pouquinho diferente, mas espero que você tenha gostado, que você volte mais vezes, viu? Amém. A aula de amanhã vai ser bem legal, a gente vai falar aí sobre a Babilônia, vamos entender o que vai acontecer aí, porque esse povo vai ter que ir para a Babilônia, e Deus vai falar isso agora, que eles vão para a Babilônia e isso vai se cumprir realmente. E a gente vai ver o que Ezequias fez, né? Por que Deus lança esse castigo aí com a de Ezequias, né? Então, tá bom? Então, Tamir, espero que você tenha gostado, viu? Amém. Francisco, Maria, né? 2 Franciscos tem aí na sala, amém. Elizabeth, Maria, Tamires. Eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, tá? Enquanto isso, eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram. Gente, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amanhã a gente se vê, com a graça de Deus, amém. Amém, a Tamires gostou da aula. Glória a Deus, Tamires. Seja muito bem-vinda, viu? Você volte mais vezes, amém. Né? E a aula de amanhã vai ser bem legal, viu? A gente vai falar sobre a Babilônia, é bem legal. E se der para você acompanhar o restante aí, né? O finalzinho do livro de Isaías, extraordinário. Vai ser super emocionante as aulas, porque é impossível não se emocionar, né? Falar tão claramente de Jesus ali, do capítulo 40 em diante. Fala muito claro sobre Jesus, e eu vou fazer essas referências ao Novo Testamento, né? Então eu vou estar sempre apontando ali para o Novo Testamento nesse finalzinho do livro de Isaías aí que a gente vai estudar. Então, amém. Seja muito bem-vinda. Amém, Francisco. Francisco falou que não tem nenhuma dúvida, né? Francisco Rodrigues, né? Falou que não tem nenhuma dúvida. Amém, Francisco. Deus te abençoe. Então, Elizabeth, na verdade, a gente vai ficar uns 13 dias, 15 dias fazendo nesse horário, às 5 horas da tarde. Mas depois a gente vai voltar para 7 e pouca, minha amiga. Ficou triste, né? Amém, amém. Para mim é melhor das 7 e pouca. É que agora eu tenho um compromisso, eu vou ter uns 15 dias aí, um compromisso às 8 horas da noite. Aí não dá tempo, né? Às vezes a gente terminava a aula 9 horas da noite, então eu tive que mudar até esses 15 dias aí. Depois a gente volta para 7 e pouca da noite. Amém, minha amiga, amém. Amanhã vai ser 5 horas, viu? Quarta também, eu vou fazer aula também. A gente não vai descansar essa quarta, vai ter aula de novo. A gente vai pegar firme aí esses dias. Amém. Amém, com a graça de Deus. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Amém. Deus te abençoe, minha amiga. Um beijo, bom descanso, viu? Amém, amém. Tamiri, você está perguntando se tem grupo no WhatsApp, né? Tem sim. Tem 3 grupos que são só meus, que só eu administro eles, né? E esses grupos são bem legais porque eu sempre faço indicação, sabe? De filme, de livro, indicação de documentário. Quando tem algo assim importante para acrescentar o estudo, às vezes eu mando imagens, sabe? Eu mando no grupo. E eu só faço isso nos meus grupos, que são esses 3 grupos. Só que assim, esses 3 grupos, eles são fechados.
Então, as pessoas não falam dentro do grupo, só eu falo. Mas todo mundo prefere assim. Cada grupo tem mais de 350 pessoas em cada grupo. Mas eles até preferem que seja assim, que só eu fale, né? Porque eu sou bem objetiva, então eu falo que é relacionado à aula, né? Então, aí o pessoal até prefere que seja assim, tá? Então, os 3 grupos são fechados, mas é um conteúdo de estudo bíblico, realmente. Eu tô sempre reforçando ali com filme, documentário, né? Alguma coisa interessante ali que tenha para falar, eu falo, tá bom? Então, eu vou te passar meu número. Tem como você anotar meu número? Aí você me manda uma mensagem, eu consigo te colocar em uma das turmas. São 3 turmas, né? Turma 1, 2 e 3. Amém. Eu posso falar agora o número? Você consegue anotar? Que aí eu já falo meu número para você e eu te adiciono em uma das turmas. Daqui a pouquinho eu já vou enviar a aula de hoje lá no grupo, aí você já consegue receber no grupo. Posso falar? O Francisco também preferiu a aula 5. Ai, Francisco, eu vou ver se eu consigo ir intercalando. Vou ver, não garanto, mas pra mim é melhor 7 e pouco. Mas eu vou ver se eu consigo intercalar para pelo menos ajudar o pessoal que é fora do Brasil, né? O pessoal fora do Brasil também prefere, né? Você viu a Elizabeth? Elizabeth também tá lá na França. O Francisco também, né? Em outro país, o Daniel tava aí também, né? Nossa, fica mais fácil, né, pessoal de outro país. Eu vou tentar intercalar e fica bom para todo mundo, né? Eu faço uma aula 7 e pouca, outra aula 5 horas e vou intercalando. Vou tentar fazer assim, porque aí fica bom para todo mundo, né? Porque tem um pessoal que também prefere 7 e pouca por causa de trabalho, né? Chegam só 7 e pouca do trabalho. Mas vou tentar fazer isso. Aí consigo ajudar também o pessoal que tá fora do Brasil, né? Aí todo mundo consegue assistir, né? Então, amém, Francisco, amém. Amém, verdade. Tamires, eu vou te mandar, falar meu número, tá? O meu número é DDD 11, é 974 930054. Aí eu te coloco em um dos grupos, tá? Deu pra anotar? Você quer repetir pra eu ver se tá certinho? Gente, deixa eu só desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã com a graça de Deus aí. Pra gente falar aí sobre o pecado de Ezequias e sobre a Babilônia, tá bom? Deus abençoe.